Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um programa de áudio aqui no Diário Nerd. Dessa vez eu vou comentar, como prometido, sobre A Invenção de Hugo Cabret ou Somente Hugo. Agora, o filme, a adaptação cinematográfica feita pelo Martin Scorsese, que é um diretor que ele possui assim grande respeito e moral na comunidade cinematográfica. Ele fez filmes como Taxi Driver, que é excelente, A Época de Inocência, que é um dos romances clássicos assim que dá um arder nos seus olhos para assistir, e Gangues de Nova York, que é um puta de um filme histórico retratando um personagem histórico, ao mesmo tempo que ele coloca estrelas aí no elenco, faz um filme de época caríssimo e tem um resultado muito bom. Gangs de Nova York é excelente. Essas são algumas das obras-primas de Martin Scorsese, certo? E antes que aqueles que gostam do diretor fiquem bravos comigo, eu não vou deixar de citar Os Bons Companheiros, né, que é considerado sua talvez maior obra-prima, que é um filme sobre gangsters. Bom, A Invenção de Hugo Cabret é um filme recente dele, é um filme de 2011, certo? É o terceiro e último filme que ele fez. Ele fez A Invenção de Hugo Cabret, ele fez O Lobo de Wall Street e ele fez Silence, ou Silêncio, certo? Que foi um filme mais reflexivo sobre padres portugueses jesuítas indo ao Japão na época em que o cristianismo estava sendo caçado. Falei um pouco sobre o diretor, agora eu vou falar um pouco sobre a obra. Bom, depois de 2007, 2008, 2009, 2010, depois de 4 anos do lançamento literário de A Invenção de Hugo Cabret, nós tivemos o Martin Scorsese adaptando essa obra para o cinema. E a primeira coisa que eu posso dizer tranquilamente para todos vocês é que esse filme ele é muito semelhante ao livro, certo? Existe um paradoxo, um certo preconceito, né, que a maioria das pessoas sabe relativamente, como é esse preconceito de que livro é livro e filme é filme. Não diria preconceito, diria um paradoxo, certo? E os filmes que são de livros, eles tentam captar a essência da história do livro, porém, sempre toda a parte secundária, todos os complementos que enriquecem mais o livro ainda, são retirados no filme, porque não há tamanho espaço. A Invenção de Hugo Cabret, como eu havia dito no primeiro vídeo, é um livro grande, mas ele é um livro rápido, ele não é um livro extenso no conteúdo das palavras, ele é um livro que é contado como se fosse um filme. Eu li a introdução do Brian Selznick para vocês, e ele mesmo disse, se imagine em uma cadeira no escuro e um projetor de cinema vai começar a sua história agora, certo? Ele queria já ter um intuito de colocar para o leitor a experiência como um filme. E o Martin Scorsese ele adapta essa obra. Bom, vamos falar um pouco sobre o elenco. Nós temos o Asa Butterfield, que fez assim o primeiro grande projeto dele e talvez o seu filme mais adorado por muitos fãs, O Menino do Pijama Listrado, né, que é um filme muito assim muito triste no sentido de trabalhar um tema principal que é a inocência de uma criança, certo? Eu não vou dar tanto spoilers aqui para estragar a mágica, se você quiser ver, é O Menino do Pijama Listrado. Ele fez A Invenção de Hugo Cabret como Hugo e é simplesmente idêntico. Cara, o Asa Butterfield como Hugo ficou sensacional. Pra mim, esse é o melhor papel dele, mesmo ele já sendo bem maior hoje, né? Nenhum papel teve tanto impacto quanto, assim, nenhuma outra atuação dele teve tanto glamour quanto Menino do Pijama Listrado e Hugo. A Chloe Grace Moretz, ou Chloe Moretz Grace, não sei como é a linha da pronúncia do nome completo dela, ela fez a Isabelle. E foi um look diferente, certo? Já podemos detalhar esse ponto. Foi um visual diferente. E
ficou muito bom. Ela traz uma Isabelle diferente do livro, certo? Que é um pouco mais agitada, um pouco mais nervosa, ao mesmo tempo que ela tem mais um instinto carinhoso. Assim, a do livro é carinhosa e também é nervosa, se empolga muito e energética. A Isabelle do filme, né, a Chloe Moretz Grace, ela fez uma Isabelle mais carismática, mais carinhosa, mais amorosa e sem a parte daquela energia ou daquela braveza que ela tem com o Hugo. O relacionamento entre os dois, certo? A amizade dos dois dentro do filme é um pouco diferente do livro, no sentido que no livro existe os momentos em que eles se dão mal, certo? Eles brigam, eles têm discussões, eles se machucam um ao outro. A amizade dos dois no livro é sempre um pouco assim mais qual palavra eu posso descrever? É um pouco mais não é tão amorosa que nem no filme. No filme eles têm uma amizade muito bonita, amorosa, que vai crescendo e progredindo. Eles não têm quase discussões. Todo o diálogo entre eles você vê um ar de inocência. E essa amizade vai ganhando mais vida a cada momento do filme. Isso é uma coisa muito boa. Porque geralmente, assim, a amizade entre os dois no livro não foi uma coisa que eu gostei tanto pela parte das brigas, das discussões, daquela energia, daquela química mais agressiva que eles têm. E o filme soube trazer isso melhor do que no livro, na minha opinião. O Ben Kingsley fez o titio George, Papa George, o dono da loja de brinquedos na estação de trem. O Ben Kingsley, cara, eu não tenho nem o que falar dele, porque ele é um puta de um ator. Ele fez o médico da Ilha do Medo, que é também um filme do Scorsese. Ele fez Ender's Game, ele fez Gandhi, que ele ganhou o Oscar, que é um filme de 82, se eu não me engano, que ele fez um importante guru indiano, se eu não me engano. Faz tempo que eu vi esse filme. Que ele vive na Inglaterra e aí ele volta para a Índia e ele tá com uma reflexão totalmente diferente dos ingleses, porque os ingleses pensavam muito mal dos indianos na época do século XIX, século XX, se eu não me engano. É um filme, assim, antigo. Eu não me lembro tão bem, pode ser que eu esteja falando merda aqui desse filme, mas eu vou também procurar uma análise dele para deixar na descrição. Que mais? O Ben Kingsley fez também Oliver Twist, certo? Ele faz o senhor que abriga as crianças. Esse Oliver Twist que o Ben Kingsley faz é a refilmagem do Roman Polanski, o diretor de O Pianista, que fez em 2005 Oliver Twist, que é um filme bom, é um filme agradável, que adapta a história do Charles Dickens, o conto do Charles Dickens. Bom, esses são os três principais, certo? Uma coisa diferente no filme. O Scorsese deu vida a personagens, como por exemplo o inspetor da estação. Ele é interpretado por um ator que ele é mó engraçado, que eu não me lembro o nome agora, mas que ficou muito bom a adaptação dele. E o Scorsese mudou algumas coisas, como por exemplo, ele acrescentou uma humanidade no personagem. O personagem do inspetor tem uma história, certo? Ele foi aquele soldado ferido na guerra. Ele é mais carismático, mais engraçado. A todo momento o Scorsese joga essas pitadas de tempero novas no filme que dão uma situação muito agradável para toda a história. Cara, o começo do filme é idêntico ao livro. Ele começa mostrando a cidade de Paris, ele vai parando na estação e o visual é belíssimo, o figurino é belíssimo, as cores do filme são belíssimas, todo aquele azul da invenção de Hugo Cabret é muito bem representado. O diretor de fotografia, a direção de arte, o script do roteiro fizeram com que esse filme ficasse muito bom, cara, muito bom mesmo. A trama de Hugo Cabret, ela é muito completa, muito. Vocês vão entender que lendo o livro e assistindo o filme não tem como você se decepcionar, porque não houve cortes. Todo o complemento, ações secundárias, o Scorsese ou mudou as cenas, poucas cenas, e o que ele fez, a mudança que os roteiristas, o diretor
fizeram foram boas, porque, por exemplo, ele ter dado humanidade, vida e mais foco no personagem do inspetor foi uma coisa boa, porque o ator é muito bom e o personagem teve um desenvolvimento certo. Há uma conexão entre ele e o Hugo no final do filme que vocês sacam. E se você lê o livro, você percebe que não existe humanidade no inspetor. No livro, o inspetor ele é só um inspetor. O inspetor da estação e pronto. Certo? Há muitas piadas no filme. O Jude Law como pai do Hugo, representando uma das cenas mais complicadas do livro, que foi o flashback sobre a relação do próprio Hugo com seu pai, ficou muito bem feita. O Jude Law interpretou muito bem, certo? Toda a questão do mecanismo, assim, dos relógios que eles gostavam, que eles tinham paixão por consertar as coisas, tudo foi bem representado. Esse filme ele tem um 3D espetacular. Esse filme ele foi filmado com câmera 3D. Geralmente as maiores adaptações hoje, os maiores filmes em 3D hoje são poucos os filmes próprios para o 3D. São poucos filmes filmados com câmera 3D. E o Cabré ele foi filmado em 3D, certo? O que acontece? Os filmes são filmados e aí existe uma adaptação na parte do cinema, na parte da TV, para o 3D, na parte da própria indústria que faz os filmes. O Hugo não, o Hugo foi filmado em 3D, foi filmado com câmera 3D. O filme é extremamente nítido, bonito, tudo é visível, cada detalhe, cada azul do filme é muito profundo. A trilha sonora francesa é sensacional. Cara, esse filme, ele é uma história americana, certo? O Cabré é um livro, uma história criada por um americano. E esse americano teve total dedicação em estudar com uma mestra na cultura francesa. O Scorsese, cara, ele dá vida a Paris. Ele dá vida a toda a essência francesa dentro do filme. Você vê um filme que é americano, mas toda a França ali, a paixão francesa, a cultura francesa, os modelos franceses, a arquitetura francesa, tudo é muito bem representado. Esse filme, ele é muito bom. Esse filme é muito bom mesmo. É uma das adaptações assim que eu recomendo você ver. O Cabré, ele quase se torna meu filme predileto se não fosse pelo Pianista e Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone, certo? O Pianista é do Roman Polanski e Era Uma Vez na América, do Sérgio Leone. Mas o Cabré tá quase ultrapassando porque essa é uma das histórias que eu mais gosto. Bom, vamos falar um pouco do foco principal do livro. A homenagem ao cinema. Existe muita literatura em A Invenção de Hugo Cabré, existem vários livros, existem várias situações onde os personagens comentam sobre livros, obras literárias clássicas, de fantasia, toda aquela questão de os livros fazem você se sentir aonde você quiser e o cinema, a arte do cinema também faz a mesma coisa. Uma coisa que no livro, eu já volto pro assunto sobre a homenagem ao cinema. Uma coisa que no livro, assim, foi cortada, um personagem foi cortado, é o Yetnen, eu posso chamar ele assim, que foi o amigo da Isabelle que tem um tapa-olho. Esse foi o único personagem cortado do filme e que não teve diferença. O Scorsese, ele acrescentou temperos, tirou temperos, mas ele não tirou a essência, ele não cortou. Existe uma cena no livro em que o Yetnen leva a Isabelle e o Hugo para assistir um filme. No filme, quem ficou encarregado de fazer essa parte, essa cena, foi o próprio personagem do Hugo, que levou a Isabelle para o cinema, certo? E a homenagem ao cinema nesse filme é profunda, é profunda. Existem muitos flashbacks, filmagens, certo? Dos filmes antigos, dos primeiros filmes. Existe uma situação onde o personagem do Méliès, assim, contando a história dele, fica muito melhor do que no livro, porque toda aquela representação que é contada pelo Méliès, são 3 páginas com muitas palavras no livro, onde o Georges Méliès, certo? O personagem, um dos personagens principais, fala sobre a sua história. E no filme, quando o personagem Ben Kingsley começa a contar essa história, fica muito mais nítido, fica muito mais assim claro
todo o visual, todo o acrescentamento. O diretor, ele foi genial, o figurino foi genial, e eu acho que o Scorsese deveria muito ter ganhado como melhor diretor no Oscar de 2011 para 2012. Né? Na edição do Oscar do começo de 2012, que é dos filmes de 2011. Porque esse filme, ele é um verdadeiro amor. É uma homenagem para o cinema, é uma homenagem para a literatura, e foi uma das adaptações mais completas possíveis, certo? Pouquíssimas mudanças, um livro que deu total liberdade e espaço para o diretor transformar ele em uma obra espetacular. A invenção de Hugo Cabret é muito boa, é muito, assim, é uma história incrível, e o filme fez essa história valer a pena. Os personagens se enquadram, a química entre esses personagens também se enquadram, os novos destaques e humanização de personagens se enquadram, os cenários, a fotografia, as cores, o figurino, tudo se enquadra, a trilha sonora é sensacional, o ritmo que as imagens no livro são transformadas no filme em cenas é sensacional. O 3D é um dos mais confortáveis de se assistir atualmente. É impecável. Esse filme, ele é muito bom. A invenção de Hugo Cabret, ou somente Hugo, né, como foi a tradução do filme, é uma obra simplesmente sensacional. É um filme espetacular. Nota. Bom, eu dou 96% para a invenção de Hugo Cabret. Por quê? O que me impede de dar 100? Bom, eu queria ter visto o Yetman na trama. O Scorsese poderia ter colocado ele. Não custaria muito. É um personagem assim que foi agradável no livro, mas que assim, isso aí não altera quase nada, gente. Ele só excluiu um personagem e ponto. Mas eu acho que a principal mudança do Scorsese foi ter feito algumas alterações no final. Por exemplo, o final do livro, onde o Hugo, já crescido, comenta sobre a sua própria criação do autômato, certo? E aí o filme se encerra. E aí o livro se encerra. No filme, certo? O final do filme, ele é diferente. Ele não é como foi no livro, certo? Eu tô dando spoilers aqui do livro, mas é porque é um vídeo sobre o filme, então... Assim, eu tava me coçando pra não soltar uns spoilers aqui, mas eu vou soltar alguns spoilers porque eu acho importante contar sobre a trama com um pouquinho mais de detalhes. Mas o final do livro foi alterado um pouco. É um final diferente, é um filme que quase acerta 100% no quesito livro e filme. Isso é uma das coisas raras hoje. Assim, eu diria que chega quase ao nível de Laranja Mecânica, certo? Que foi um filme que ele mudou o final do livro, certo? E ele conseguiu tornar o final melhor do que no livro, cara. Assistam Laranja Mecânica, gente. Leiam Laranja Mecânica, que é muito bom. Mas voltando para Hugo, eu dou 96% por causa desse pequeno desfecho, dessa pequena mudança no final. Mas todo o filme é perfeito. Assistam o Cabret, baixe o Cabret, tem na Netflix a versão de o Cabret, ou compre o filme em 3D, Blu-ray ou DVD comum. Mas não percam esse filme. Espero que tenham gostado e tchau, tchau.